Evangelho de São João. Quem achou? Diga amém. Capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Acharam? Isso. Pega a sua Bíblia. Quem não tem Bíblia, pega com o vizinho, né? Ok? Vamos lá. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas o que? Tenha vida eterna. De novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, em nome de Jesus, fala o meu coração. Fala, Senhor, e me dá o sentido do cristianismo genuíno. Eu não quero viver separado do Senhor por dogmas. Não quero estar separado do Senhor, porque o Senhor me amou ao ponto de entregar Jesus na cruz. E assim como o Senhor é por mim, eu quero ser por Ti, Senhor. Então agora fala o meu coração. Quero ser um verdadeiro cristão, alguém que é como o Senhor espera que seja. Diga em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, algumas realidades são fundamentais para que a gente possa iniciar o que eu vou falar hoje. Primeira coisa é que a salvação, diga a salvação, é a maior obra do amor de Deus. Vamos dizer isso? A salvação é a maior obra do amor de Deus. Mais uma vez, a salvação é a maior obra do amor de Deus. E a obra da salvação, que reflete o amor de Deus, nos trouxe, diga, Jesus Cristo, nos trouxe o Espírito Santo e nos deu uma mensagem sublime, uma mensagem que é fonte de todo o poder, a maior mensagem que o mundo jamais ouviu. Diga, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Põe a mão sobre a Bíblia, fecha os olhos. Não? Põe a mão sobre a sua Bíblia, fecha os olhos. Isso. Diga, Pai, a mensagem da cruz, que ela esteja agora latente, visível, forte, viva no meu coração, em nome de Jesus. Diga, a segunda parte de todo o início dessa preleção é que diga, todos são pecadores. Diga, eu sou um pecador perdido. Abra em Romanos 3, versículo de número 23. Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma das primeiras verdades. Abra em Gálatas 3, verso 22. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus, o Cristo, fosse dada aos que creem, aos crentes. Amém? Essa é uma verdade. Segunda verdade, diga, é que todos são amados incondicionalmente por Deus.
Deus não impôs nenhuma condição para amar você. Muitas vezes nós somos injustos porque nós prognosticamos o nosso relacionamento com Deus dizendo: Senhor, se isso aconteceu ou aquilo aconteceu, eu vou me entregar, vou te servir, vou te buscar, vou fazer tua obra, mas primeiro isso e aquilo outro tem que acontecer na minha vida. Nós colocamos condições para nos relacionarmos com Deus, mas o amor de Deus é incondicional. Então Ele te amou sem impor a você nenhuma condição. Desde aquele que nunca, digamos assim, fez alguma coisa das mais piores, né? Matou, roubou, não sei o quê, ou aquele que matou, roubou, fez tudo de ruim. Quando o Senhor te recebeu com o seu amor na cruz do Calvário, Ele não perguntou o que você fez. Ele só disse assim, ó: vinde a mim, todos vós, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então diga para o seu irmão: o amor de Deus é incondicional. Diga: Deus não separou um povo para a salvação e outro para a perdição, como creem alguns. Há quem creia que Deus é tão injusto que colocou uns para a perdição e outros para a salvação. Há aqueles que se dizem doutores da teologia, sem ser, que seguem um dogmatismo religioso proselitista e uma crença absurda em que Deus separou alguém para a salvação e alguém para a perdição. Existe hoje um pensamento que é o calvinismo extremista, que fala muito sobre isso. E nós temos que ter cuidado, porque Deus é amor. E a graça multiforme de Deus não condiciona, e muito menos separa uns para isso ou outros para aquilo. Deus, através de Jesus Cristo, Ele trouxe a salvação para todos aqueles que creem. Amém? Olha o que a Bíblia diz: pela graça de Deus sois salvos mediante a vossa fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Isto não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é uma dádiva, é um dom, é uma conquista que Jesus realizou na cruz do Calvário. E Ele quer salvar a todos. Pastor, o que eu preciso para ser salvo? Fé. Uma fé que não seja condicionada a mais nada. Uma fé que seja totalmente liberada para que você se entregue corpo, alma e espírito a Deus. Que você não tenha nenhuma aspa, nenhuma vírgula, nenhuma reticência, nada. Que você não se presuma de coisa alguma. Ah, eu sou salvo por isso, eu sou salvo por aquilo. Não. Você é salvo pela graça de Deus mediante a fé. E Deus quer salvar a todos. Mas todos vão ser salvos? Não. Apenas aqueles que confessarem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Somente aqueles que confessarem, mas não é com a boca só não, irmão. Confessar com a vida. Confessar com atos de realmente dignidade, de justiça, de compromisso. Quando eu confesso, há quem diga: olha, eu já confessei Jesus como Salvador. Há quem diga: olha, fulano aceitou Jesus, então ele está salvo. Não. Querido, confessar é um ato contínuo. Diga: confessar é um ato contínuo. Eu confesso com a minha boca, eu confesso com as minhas obras, eu confesso com a minha vida. Eu não posso confessar só com a mão levantada. Não adianta eu querer confessar quando eu chego na igreja e quando o pastor chama e eu vou à frente pedir perdão pelos meus pecados. Não. A minha vida, desde o acordar até o deitar, tem que ser uma confissão de fé. Uma confissão tão forte que você vai ganhar pessoas pelo teu testemunho de vida. Amém ou não amém? Outro dia, eu estava com um grupo de, vou dizer assim, evangélicos, e alguém, do nada, porque tem um costume lá em casa, falou uma palavra torpe. Pastor, desculpe eu ter falado isso, mas a boca fala o que o coração está cheio. Então, na verdade, irmão, confessar a Cristo como Senhor e Salvador, confessar os pecados é um ato contínuo.
Um ato contínuo, porque confessar Cristo é um ato de vida contínua. E confessar os pecados é um ato remissivo contínuo. Eu todos os dias tenho que remir meu tempo, tenho que remir minha vida. É um ato de arrependimento, que não é só hoje, não é só agora, não foi por causa de ontem, mas é por causa de tudo o que representa a cruz do Calvário para mim. Amém ou não amém? Então, Deus, Ele quer salvar. Abra aí, por favor, a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Quando a Bíblia fala do arrebatamento, ou melhor, do arrebatamento da igreja, né? A Bíblia é muito clara nisso. Ela diz, olha, versículo de número 8: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, e o quê? E as obras que nela há se queimarão. Amém? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e o que? Piedade. Aguardando o que, pessoal? E apresentando-vos para a vinda do dia de Deus. Se eu sei que vai tudo se acabar, por que eu estou preocupado com as coisas? Por que eu dou tanta visibilidade para aquilo que vai passar, aquilo que já não é? Aquilo que não vai ficar na eternidade comigo. E ele diz, havendo, pois, de perecer, verso 11, todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém? Então, nós temos que entender que não há condição para a salvação da parte de Deus, e que a salvação, ela foi trazida a todos. Jesus veio para todos. João capítulo 1 diz, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos aqueles que me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no meu nome. Amém? Então, a salvação é para aqueles que creem. Mas quando eu falo crer, eu não falo em acreditar. Você acredita em qualquer coisa que você vê, e até em coisa que você não vê. Tem gente que acredita em mula sem cabeça, acredita em saci pererê. Então, você acredita em tudo. Eu quero que você entenda que crer é viver o Evangelho. É viver o Evangelho quer dizer, diga, novidade de vida. Então, se eu não vivo em novidade de vida, se a vida que eu vivo agora não vivo em Cristo, então eu não creio. Se eu vivo a vida dos outros, eu não creio. Se eu vivo o pensamento dos outros e não de Cristo, eu não creio. Se eu sou influenciado pelos outros e não pelo Evangelho, eu não creio. A salvação é para aqueles que creem. E crer é viver a novidade do Evangelho, é viver em novidade de vida, ser uma nova criatura, deixar que o velho homem passe e que tudo se torne novidade em Deus, em Cristo e através do Espírito Santo. Se você consegue vir à igreja, parabéns.
Se você consegue ler a Bíblia, parabéns. Consegue louvar, parabéns. Consegue ofertar e dizimar na igreja, parabéns. Mas lembre-se, novidade de vida é uma influência que causa o Espírito de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus em nós, nos transformando como seres, nos arrancando das trevas para a luz, nos tirando da prática do pecado. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então eu começo a crer. Eu me separo do pecado, eu me separo do mundo, eu me separo das más influências, eu saio das más amizades que corrompem os bons costumes, como Paulo escreveu aos Coríntios. Eu começo a ser obediente à palavra, obediente ao Espírito da palavra, obediente ao pastor na igreja, obediente ao meu chamado. Eu começo a assumir uma postura e uma compostura que retratem aquele novo ser que eu me tornei. E as pessoas vão vendo em mim aquilo que é a presença de Deus. Irmãos, quando Moisés subiu o Sinai, ele desceu com a glória, com o cavode, com o seu semblante. A Bíblia diz que ninguém conseguia olhar para ele, porque ele reluzia. Nós temos que entender que viver em novidade de vida é refletir a glória de Deus. Moisés viu o Senhor, Moisés esteve com o Senhor e ele refletiu o Senhor para as pessoas. O povo se ajoelhou diante de Moisés, o povo confessou o Deus Yahvé diante de Moisés, por causa de Moisés, da vida de Moisés, porque Moisés viu o Senhor e refletiu o Senhor para o povo. Ele foi um espelho para aquele povo. Irmão, dentro da sua casa você tem que refletir Deus para o povo de lá. Na sua faculdade, na sua vizinhança, você tem que refletir Deus para as pessoas. Viver em novidade de vida é isso. Viver em novidade de vida é isso. Não é ter uma vida apática, uma vida sem sentido, uma vida emotiva, uma vida que apenas tirou de mim alguns costumes, como fumar ou beber, ou um costume de fornicar, de adulterar. Novidade de vida não é isso. Novidade de vida não é eu estar aqui com vontade de estar lá fora. Novidade de vida não é eu precisar ser persuadido por irmãos, pelas pessoas que estão próximas a mim, para que eu não vá cheirar cocaína, para que eu não vá fumar um baseado, para que eu não vá usar a pedra. Se você vive no desejo, se você vive na tentação, na vontade, na volição, você não anda em novidade de vida. Novidade de vida é viver na dimensão do Espírito de Deus. Agora já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é novidade de vida. Eu não sou tentado quando eu ando em novidade de vida, não, irmão. Eu venço a tentação, eu venço o diabo, eu posso pisar na cabeça da serpente e do escorpião, e as portas do inferno, elas nunca vão prevalecer contra aquele que vive em novidade de vida. Apocalipse capítulo 12, abre a sua Bíblia. Essa quarta-feira, que dia hoje? É sexta, né? Foi quarta, eu acho. Ou foi terça? Foi quarta, eu acho. Eu fui convidado para fazer uma gravação na TV Diário, canal 22. Vai sair, eu acho que domingo agora, 3h30 da tarde. E eu fui convidado para ser um debatedor, porque tem um rapaz, coitado dele, satanista, que se diz vampiro. Sério, tô brincando não. Esse rapaz, ele mostrou o dente dele normal, assim, ó, retinho. Não tem um canino. Eu tenho um caninozinho que passa um pouquinho, ele não tem nenhum. E ele fez assim, e a garra dele, o dente dele fez, ó, cresceu. Eu vi. E se vocês duvidam, ainda tenho filmado isso. Aí você diz, pastor, que coisa impressionante, querido. O diabo dá aos seus seguidores esse tipo de poder para poder fazer o mal. Você está entendendo ou não? Quando Moisés foi à presença do faraó, Deus deu poder a Moisés, sim ou não? Ele colocou
poder no cajado. Deu, colocou a mão aqui dentro, a mão ficou com lepra. Depois colocou de volta, estava limpa a mão. E quando ele foi à presença de Potifar, os enganadores, os feiticeiros, os bruxos do Egito, transformaram, do mesmo jeito que a vara de Moisés se transformou numa serpente, eles puseram as varas deles e também se transformaram em serpente. Por que, meu pastor? O diabo recebeu poder de Deus. O poder que ele tem não é dele, é de Deus. E os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não tirou. Ele caiu como maldito, como amaldiçoado, mas ele tem o poder que Deus deu a ele como querubim. Imagine que ele imitou, porque ele é um imitador, né? E naquela hora imitou a mesma coisa, lá eles fizeram a mesma coisa. Só que a serpente da vara de Moisés engoliu todas as outras serpentes na hora. E aí Faraó viu quem é que tinha o poder maior. E aí você imagina que esse rapaz entrou lá com um capuz assim, com um negócio no rosto, porque ele não queria ser identificado devido à vizinhança dele. E aí ele sentou e foi sentar e fez assim. E na hora que ele estava entrando, eu disse: Senhor, está amarrado todos os demônios que estão nele. Coloca aqui, Senhor, 100 anjos. Eu botei 100 anjos ali no local, só 100. Ele não vai conseguir fazer nada que ele veio fazer aqui hoje. Ele não vai, o diabo não vai ser glorificado nesse lugar. Irmão, vocês vão ver, se vocês abrirem a televisão no domingo 3h30, vocês vão ver o satanista dizendo assim: tem duas pessoas aqui que tem muita luz, mas tem uma que tem mais luz do que o outro, mas muita luz, e eu não posso fazer o que eu vim fazer aqui hoje. A Jaque Lima lá perguntou no intervalo: você disse que tem duas pessoas aqui com muita luz, e que uma pessoa tem muita luz que você não consegue fazer o que você veio fazer. Ele disse: olha, eu ia transfigurar, eu ia botar, o meu olho ia ficar preto, todo preto, eu ia fazer algo aqui que vocês iam ficar assustados. Inclusive me deu uma vontade de me revoltar aqui nesse lugar e fazer coisa ruim com gente. Mas quando eu entrei, eu não pude mais, porque aqui está cheio de anjos. Eu disse para ele: foi eu que coloquei os anjos aqui. Aí ele olhou para mim e disse: esse pastor aí, eu não posso com ele não. Esse daí eu não posso com ele não. E eu fui chegando perto dele, aí me dá a mãozinha, me dá. E ele com os dentinhos assim, sabe? Me dá a mãozinha para cá. Quando ele pegou na minha mão, ele ficou. Eu digo: ah, segura, cara, segura, que agora o negócio é mais embaixo. Pega aqui na minha mão. Aí botei a mão na cabeça dele. Quando eu botei a mão na cabeça dele, um cara lá que é filósofo olhou e disse: pastor, não expulsa não, senão vai perder a graça o programa. E aí eu convidei ele para vir aqui na igreja qualquer dia, para o meu gabinete. Eu quero que ele bote os dentinhos lá em cima para mim. Irmão, a Bíblia diz, diga, a Bíblia diz, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aí você diz: pastor, quer dizer que tem gente que pode manifestar esse tipo de poder? Pode. Mas tem gente aqui que pode manifestar muito mais poder. Jesus disse: esses milagres que eu faço e outros maiores que estes, vocês farão em meu nome. Irmão, bota essa unção para fora. O cara bota o dente, por que você não bota a unção? Bota essa autoridade. Salvação quer dizer viver com Deus, para Deus e por Deus. Essa coisa de mais ou menos não resolve, irmão, ou é ou não é? Aí ele olhou e disse: pastor, o senhor sabe de onde vem toda essa luz que o senhor tem? É que o senhor é um homem de oração. Eu disse: não só de oração, de ação também. Eu não fico só orando não, eu ajo. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu prego. Eu não fico como muitos crentes em casa achando que veio o culto resolver o problema. Não, eu quero ir atrás do meu Senhor, eu quero buscar Ele, eu quero receber mais e mais dEle.
E eu fiz aquele homem confessar que ele é satanista na frente das câmeras. Falei de onde vem o satanismo, quais são as práticas, o uso do sangue, que representa a vida, pelos deuses do Antigo Testamento. Falei sobre alguns movimentos de jovens, aqueles jovens que usam aquelas roupinhas pretas, com o nome Iron Maiden, um bocado de coisa, os góticos. Falei, aquilo tudo ali é satanismo. O vampirismo faz parte da seita satânica. É uma ideologia satânica. Aí escute isso que é muito importante. Este vampiro, ele é casado com uma moça evangélica há 10 anos. Ele diz que há 10 anos ela tenta ganhar ele para Jesus. Já foi em várias igrejas com ela, mas não conseguiu se libertar. Aí ele disse, olha, mas o meu chefe, o que manda em mim, disse que eu só posso fazer mal às pessoas quando o Senhor da minha mulher vier levar ela para a glória. É o tal do arrebatamento, ele falou. Ele disse que quando vier o arrebatamento da igreja, vou dizer de novo, quando vier o arrebatamento da igreja, quem está em pecado já vai dançar o negócio. Pede perdão logo. Aqui não é o bope não, mas tu pede logo para sair do inferno. Irmão, quando vier o arrebatamento, não vai subir quem diz que crê, não. Vai subir quem crê de verdade. Não vai subir quem é aparência. Quem é aparência não sobe. É quem é verdade pura. E aquele homem me deu um abraço e disse, pastor, me ajude. Me ajude, eu vi luz no Senhor. Me ajude. Eu disse, eu vou lhe ajudar. Traga a sua mulher, eu vou ajudar você e ela. Você nunca mais vai nascer dentinho em você, você vai ver. O cão vai embora, você não vai mais ter esse poder não, você vai ter outro. Esse daí você não vai ter mais. Mas eu achei muito importante ele, satanista, confessar que o nosso Senhor e Salvador está vindo buscar a igreja. Ele disse, o meu chefe disse que pode ser a qualquer momento. E quando isso acontecer, eu e todos aqueles que são como eu, vamos nos espalhar no mundo fazendo mal a todo mundo, porque o meu chefe só vai nos liberar quando o Senhor da minha mulher e desse pastor aí buscar a igreja. Então, irmão, até o satanista, até um seguidor de Lúcifer, já sabe que Jesus está vindo arrebatar a igreja. Por isso que a Bíblia fala, irmão, abra em Apocalipse 12, verso 1, e diz, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Eu não vou entrar no alegorismo bíblico agora, eu vou direto ao assunto por causa do tempo. Depois, se você quiser uma explicação escatológica, tem um irmão que gosta disso aqui. Irmão, vai para o seminário teológico que eu ensino. E a sua cauda levou após si a terça parte. Diga, terça parte. Quantos demônios tem na terra? Escuta bem isso. O diabo está no inferno, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não! Ele foi lançado na terra, irmão. Lê aí comigo, por favor. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre... Grife isso aí, para você nunca mais pensar que o diabo está lá no inferninho dele. Quem já andou numas ruas, escuta essa. Já andou numas ruas que tem uma luz vermelha, isso aí é um inferninho, hein? Já foi? Lá onde tem mulher se vendendo, e homem se vendendo e se prostituindo, já foi? Quem já foi presidiário disso aqui é um inferno. Quem dentro de casa
tanta briga, tanta contenda, tanta discórdia, você diz: a minha vida é um inferno, a minha casa é um inferno. Quem lá no seu trabalho muitas vezes disse: poxa, isso aqui é um inferno, não aguento mais. Você sabe por que você disse isso? Da casa, do trabalho, da casa da luz vermelha, do presídio. Quem já foi no hospital, no UPA, no HGF, viu que está lotação enorme, gente estendida no chão, e disse: isso aqui está um inferno. Por que tudo está um inferno, irmão? Porque o diabo e uma terça parte dos anjos caídos estão aqui na terra. João capítulo 10, verso 10 diz: matando, roubando e destruindo. Matando, roubando e destruindo. Então, Efésios diz, capítulo 6, que nós temos que ter a armadura de Deus. Amém? Fala que nós temos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas principados e potestades. Escuta, uma terça parte caiu, junto com Lúcifer. Lúcifer é o nome de Satanás. Lúcifer, decore isso. Ele traz um pensamento luciférico, diabólico, uma mentalidade luciférica. Por que que hoje, e há muito tempo já, desde que ele caiu no mundo, você vê homens se prostituindo com homens, mulheres com mulheres, né? Você vê gente matando gente. Por que tudo isso? Por que tanta maldade? Por que que 2 jovens mataram lá 8 pessoas e se mataram depois aqui no Brasil? Por que tanta ruindade? Por que que 2 mesquitas foram agora, entraram lá nas mesquitas e mataram mais de 40 pessoas aí num país que eu não estou lembrando aqui o nome, Suécia, não sei qual foi? Eslovênia, Eslováquia, sei lá. Não lembro. Bom, mas foi. Aí você diz: poxa, por que tudo isso? Por que que o mundo está assim? Por que que aí em Minas Gerais aquilo tudo desabou na cabeça de gente e matou tanta gente? Mais de 200. Por que que o dinheiro vale mais do que as vidas? Por que que aqueles homens, sabendo que aquilo podia vir na cabeça de todo mundo, colocou os funcionários para trabalhar ali, debaixo da lama, só para ganhar dinheiro? Paulo disse: o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala. Aí você fica pensando, poxa, eu estou lutando, tá, mas só tem um tipo de gente que vence. Só tem um tipo de gente que será salvo, que será arrebatado. Escute isso. Verso 5. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente lá do Éden, ó, chamada o quê? O diabo. E o que mais? Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Está escrito ou não está? Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Aonde? Na terra. Aí tem gente lá que diz: poxa, eu não acredito em vampiros, gente com dente. Eu não acredito no negócio. Eu acredito, meu irmão, que demônio existe na terra, existe o diabo na terra, ele está na terra. Tem gente que está entregando a vida para ele em vez de entregar para Jesus. Se eu entrego a minha vida a Cristo, o poder que eu tenho vem do Senhor. Se alguém entrega para o diabo, é o poder do diabo. Agora, quem vence quem? Jesus já venceu na cruz. O diabo já sabe que o tempo dele está acabando, irmão. Ele vai ser lançado no Giena, no lago que arde com fogo e enxofre, e todos os seus seguidores, e todos os demônios também, e o anticristo, e os falsos profetas. Por isso que você tem que ser um profeta verdadeiro, que prega a palavra com verdade. Verso 10.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles quem? Diga nós, a igreja, o povo de Deus, aqueles que eram acusados. Quantas vezes alguém diz assim: rapaz, você é homofóbico, você é cheio de preconceito. Não, irmão, de jeito nenhum. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Não tem homofobia, não tem preconceito, não. As pessoas têm que entender o que elas se tornaram diante do Criador. Amém. Escuta isso. Gênesis diz, diga, Gênesis diz, que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gente, Deus é homossexual? Deus é lésbica? Deus, Ele veio matar, roubar e destruir? Não. Deus é ódio? Não. Deus é amor, Deus é vida, Deus é paz, Deus é Pai. Então, quando eu quero me aproximar de Deus, eu me torno a imagem dele, não a imagem daquele que o traiu, que é o diabo. Quando o marido trai a esposa, ou a esposa trai o marido, na verdade estão imitando não a Deus, mas ao diabo, que é o traidor. Quando uma ovelha trai o seu pastor, ela está imitando não a Jesus Cristo, mas ao diabo que traiu a Deus. O nosso caráter tem que ser formado na igreja, pela palavra e pelo Espírito, pelo testemunho. Por isso que vocês não podem aviltar o Evangelho. Vocês têm que viver exatamente conforme foram chamados por Deus. Pastor, eu ouço fulano ali, Beltrano acolá, falando aquilo outro na internet. Eu já falei. Ô irmão, se tu se mistura com várias doutrinas, tu vai ser um louco. Diga, uma só fé, um só Espírito, um só pastor, uma só igreja, um só Deus. Deus pensa e a Bíblia manda isso. Fora disso, é fornicação espiritual, é adultério espiritual e moral. Entendeu ou não entendeu? Se tu não... Quem é que é casado? Levanta a mão, levanta a mão. Eu já tive alguns casados que chegaram: pastor, estou enjoado já. Mesma coisa todo dia. Nem dá mais vontade. Mesma pessoa, pastor. Não muda, pelo contrário, piorou. Cresceu o bucho. Caiu o peito. Tudo tão feio, flácido. Ah, pastor, Aí eu olho para a TV, a Rede Globo, Rede Lobo, Rede Lixo, Rede Esgoto, me mostra uma baita de uma mulher, com um tremendo de um corpão, um homem todo saradão. Aí eu olho para aquele trambolho que eu tenho do meu lado, eu digo: meu Deus do céu, só misericórdia agora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é um pensamento do diabo, é a ação luciférica. Satanás não se conformou em estar no céu do lado de Deus, ele queria ser Deus. Ele queria tomar tudo que Deus tinha, irmão. A Bíblia diz que Deus te deu a tua esposa, o teu marido. Se tu não consegue ficar com uma esposa, tu vai fazer como muitos filhos de Satanás que vivem no adultério, trocando a esposa, trocando o marido, saindo de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Tem tantos parceiros que não sabem nem de quem é os filhos. Uma vez eu recebi uma mulher aqui para orar nos filhos dela, pastor, eu tenho uns filhos para consagrar. Eu digo: meu Deus, quando eu vi eram 7. Olhei, eu disse: cadê o pai? O rapaz subiu. Eu olhei para o rapaz, olhei por mim, olhei para o rapaz, olhei para o segundo menino. Fiquei olhando até o 7. Eu digo: meu Deus, qual que parece com ele? Nenhum. Tinha de tudo, irmão. Tinha até japonesinho no meio. Menino do olho azul, cabelo louro, o cara todo criolinho. Eu digo: meu Deus, de onde foi isso? Eu estudei biologia, nada disso me parece normal.
Sabe o que é isso? É o diabo. É Satanás. Você não consegue ter uma mulher, você não consegue ter só um homem, você não consegue ser fiel ao teu pai e à tua mãe, na educação que eles te deram, você não consegue ser fiel ao seu pastor, à sua igreja, você não consegue ser o que Cristo é em você, o que Cristo estabeleceu na cruz, você não consegue ser salvo, porque a sua vida é uma vida de egocentrismo, você quer ser o centro, não quer colocar Jesus no centro, você quer ser o centro das coisas. Querido, Satanás tem formado filhos e filhas iguais a ele. Tem muito crente na igreja imoral, indecente. Tem muito crente fornicador, muito crente duas caras, perverso, maledicente, fofoqueiro. Tem muito crente mimimi que só murmura. Tem muito crente avarento que fala do dízimo e da oferta, fala do pastor, da vida do pastor, fala de tudo menos de Cristo para os outros. Porque parece com o diabo. Jesus disse para os judeus: vós sois filhos do diabo. Porque se fossem meus filhos, se fossem filhos de Deus, fariam as obras de Deus. Mas quem faz as obras do diabo é filho de Satanás. Entende isso, sim ou não? E ele disse, verso 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem quer o sangue do Cordeiro? Você já tem isso, embora você não creia. E é porque você não crê que você não está salvo ainda. Mas o sangue foi derramado por todos aqueles que creem. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, diga, do seu testemunho. Quando você tem o sangue do Cordeiro e você já tem, e a palavra que você já tem, você só não é salvo se você não crê. E você só crê se você viver o Evangelho. E para viver o Evangelho, tem esse pedacinho do versículo 11 aí que você tem que entender. Diga comigo: e não amaram as suas vidas até a morte. Se você continua se amando e amando a vida que você tem aqui na terra, você ainda não é salvo. Não está salvo. Não é, está errado, é não está. Não está salvo. Você não está salvo. Você não está salvo. Você não é de Deus. Porque você ainda ama essa vida. Esse apego a essa vida. As coisas dessa vida. Quando uma pessoa vai morrer, eu já vi várias morrendo, tem uma característica. Aqueles que são do Senhor, eles já não têm mais apego a muitas coisas. A minha avó, ela olhou para mim e disse: ai, eu disse: que foi, vó? Estou com uma dor aqui, eu acho que dessa vez Jesus está me chamando. Ela estava boazinha do meu lado. Disse: que é isso, vovó, para com isso. Ela foi que ganhou a família toda para Cristo. Mãe da minha mãe. Eu disse: vó, para com isso. Ela era desse tamanhozinho, bichinha. Eu chamava de minha jogadora de basquete. Disse: vó, para com isso. Ela disse: não. Essa dor que eu senti, ao mesmo tempo que eu senti a dor, eu vi a voz do meu Senhor dizendo: vem para cá. Gente, eu dei pouco ouvido aquilo. Eu tinha 17 anos de idade. No dia seguinte, minha avó foi para o hospital. No outro dia, ela teve que se internar para uma cirurgia. Era pedra na vesícula. Uma cirurgia simples, eu já fiz, eu tirei vesícula. Alguém que já tirou vesícula? Já também? Eu também. Aí você diz: está vivo. A minha avó foi e tirou a vesícula, tirou as pedras lá, tudo. Aí o médico disse: ela vai ter alta domingo. No sábado eu fui até a UTI, bati no vidrinho que ela tinha tido segundo eles, tinha dado uma infecçãozinha, eles iam só drenar e voltar para o quarto de novo. Eu bati no vidrinho e fiz assim para minha avó. Fiz assim: até amanhã.
No outro dia eu recebi a notícia, ela tinha morrido. Do jeito que ela disse. Ela disse: meu neto, dessa vez Jesus está me chamando. Alguns dias atrás, uma irmã daqui disse: pastor, ora por uma irmã que está doente. E eu fui orar. Quando eu fechei os olhos, o Senhor disse: não ora não, que eu vou te falar logo. Ela não vai ficar aí. Manda que alguém vá até ela, para que ela confesse a mim como Senhor e Salvador, porque ela não vai ficar aí. Eu disse para ela. Alguns dias depois, aquela senhora partiu. Então, irmãos, quando o Senhor te chamou para viver o Evangelho, é que nem quando Ele chamou minha avó para o céu. Você tem, naquela hora, que ser desapegado do mundo e dizer: agora Ele me chama. E os teus passos até o altar da igreja significaram que você agora não ama mais essa vida, você está amando o Senhor. Quem entendeu isso? Versículo 12, para terminar. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele sabe que tem pouco tempo, então ele está com muita ira. Irmão, eu nunca vi, você me corrija se eu estiver errado, eu nunca vi em rede de canais de televisão homens colocando a genitália para fora. Eu tenho visto isso agora, esses últimos tempos. Eu nunca vi o escrachamento total da imoralidade, da pornografia de uma forma tão absurda. Eu nunca vi tantos níveis de droga, tantos tipos de droga. Eu nunca vi tanta multiplicidade de doutrinas e ideologias dentro das igrejas, e tanta porfia, e tanto ciúme, e tanta frieza. Eu nunca vi tanta apostasia em todos os meus 43 anos de evangelho. Eu nunca vi tanta maldade, eu nunca vi tanta roubalheira, tanta imundície. Eu nunca vi tantos acidentes, tantos problemas naturais acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou vendo tudo isso com os meus olhos e ouvindo com os meus ouvidos agora. Sabe por que agora? Porque é chegando a vós a salvação e o reino do vosso Deus. Porque Ele vem buscar a igreja. E aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz a essa igreja. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.